10 horas e 41 minutos, o nosso primeiro assunto já está no ar. Agora há pouco eu fazia a transição de horário para o meu xará Everton Moreno e dizia que um dos assuntos que nós iremos tratar foi este acidente fatal, onde um dos personagens é o vereador pelo município de Cuiabá, o vereador Dídimo Vovô. Esse acidente e as imagens da câmera de segurança mostram o momento em que esse senhor, infelizmente, passa com o semáforo fechado. O carro que o vereador Dídimo Vovô está dirigindo é essa caminhonete. Ao atingir esse motociclista, infelizmente, o carro ainda passa sobre o corpo desse senhor. Ele, o senhor, foi internado no HMC, não resistiu. O seu Benedito Estevão da Silva, de 79 anos de idade. O seu Benedito, infelizmente, morreu. E uma família cobra justiça. Esse acidente, como você vê, ele aconteceu no dia 19 de janeiro de 2024. Através do nosso jornalista Giovanni Júnior, é que nós tomamos conhecimento. E talvez é um assunto que também a imprensa em Cuiabá se passou batido ou por algum motivo não foi noticiado. O seu Benedito, mesmo depois de perder a vida, os familiares não teriam recebido uma única ligação do vereador Dídimo Vovô. Eu vou passar a palavra ao Dídio, porque nessa matéria tem o depoimento da ex-esposa do vereador Dídimo, porque o carro estava em nome dela, tem o depoimento do vereador Dídimo Vovô que dirigia o carro, tem depoimento da filha do seu Benedito, e o Dídio vai trazer mais informações. Nem te dei bom dia, nem te desejei bom trabalho, mas receba o meu desejo de ter uma segunda-feira de muita produtividade. Receba o abraço à equipe que você lidera, o competente e gigante Heron, muito bem auxiliado pelo JD. Dídio, a família do seu Benedito pede por justiça e é isso que o nosso programa trata a partir de agora, né, meu craque? Olá, Popão, bom dia para quem é de bom dia. Segunda-feira bastante pesada e já começando aí com esse assunto que vai aí completar 1 ano e 5 meses após o fato aí do seu Benedito, que seguia com a sua Honda Bis para ir pagar a sua taxa da Pax Nacional, porque não foram na casa dele, então ele decidiu aquele dia ir até ao estabelecimento ou à sede da Pax Nacional para poder manter em dia o seu pagamento com a Pax Nacional. Até que no que esse cruzamento aí da Dom Bosco com a Joaquim Murtinho, ele acabou sendo atingido por um veículo Fiat Toro, que era conduzido pelo vereador Dídimo Vovô, como é conhecido popularmente, e de lá para cá a situação ela foi arrolada. As partes envolvidas, que seria o próprio vereador, juntamente com a família do seu Benedito e também a ex-esposa do então vereador, foram ouvidos pela Delegacia de Delitos de Trânsito e uma situação ela foi aí colocada à disposição do Ministério Público para que a denúncia fosse realizada. Só que o andamento até hoje aparentemente não foi conclusivo. É onde nós esperamos que com essa matéria e através do pedido que foi realizado, que o Ministério Público possa se manifestar em razão do que aconteceu, como aconteceu, quem estaria com a razão ou estaria sem a razão. Mas a narrativa da própria família é aguardar pelo menos aí a solidariedade, uma parte humana aí, onde na própria fala da filha de seu Benedito, a qual aí ela não quis se identificar, mas falou com a nossa equipe de reportagem, que segundo ela, até hoje, nunca recebeu uma ligação do então vereador Popão. Esse é o propósito dessa matéria, é que a família de alguma maneira possa receber ao menos uma ligação e um auxílio sim. O vereador também foi procurado pelo nosso jornal e ele aceitou gravar um vídeo, enviou ao nosso jornalista Giovanni. O vídeo é esse que você está vendo, ele participou da matéria. Eu gostaria que a senhora e o senhor percebessem também os depoimentos. A ex-esposa do vereador Dídimo, ela afirmou no depoimento que o vereador estaria fazendo uso do celular, que ele teria então desabafado com a ex-esposa, dizendo, poxa, eu poderia ter evitado se eu não estivesse no celular. Fala da ex-esposa perante o depoimento que ela prestou. Daqui para frente, eu gostaria que o senhor e a senhora prestassem bem atenção, porque o seu Benedito, de 79 anos de idade, que tentava voltar para sua casa, infelizmente voltou, mas dentro de um caixão. E até hoje, segunda-feira, dia 23,
a família não havia recebido uma sequer ligação do vereador Dídimo Vovô. Play neles. A nossa equipe de reportagem vai voltar para o ano de 2024, no dia 19 de janeiro, às 9h40 da manhã, cruzamento da Joaquim Murtinho com a Avenida Dom Bosco. Ali estaria conduzindo uma motocicleta bis o senhor Benedito Estevão da Silva, 79 anos de idade, morador do bairro Cidade Verde. Na Fiat Toro branca que atravessa a avenida, quando o semáforo abre, Dídimo da Silva Rodrigues, vereador por Cuiabá. Até que a tragédia no trânsito, dor, permanece e o silêncio revolta. Mais de um ano após o acidente que matou o seu Benedito Estevão da Silva, de 79 anos de idade, a família cobra justiça, dignidade e pelo menos uma palavra de humanidade. O acidente aconteceu durante a manhã do dia 19 de janeiro de 2024. Eram 9h40 da manhã, no cruzamento da Joaquim Murtinho com a Avenida Dom Bosco, em pleno centro de Cuiabá. A vítima, que pilotava uma motocicleta Honda Bis azul, seguia normalmente pela via, quando foi atingida por um carro. O motorista, segundo testemunhas, seria o vereador Dídimo da Silva Rodrigues. Após a colisão, Benedito foi socorrido pelo SAMU, passou por cirurgia no Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 21 de janeiro, ao 12h56. A equipe da Deletran esteve no local, mas não conseguiu imagens do acidente, pois os comércios estavam fechados na época. Ainda assim, o boletim de ocorrência foi registrado e a investigação iniciada. A filha da vítima lamenta a falta da empatia e denuncia o silêncio. Já se passaram mais de um ano e o vereador sequer procurou a família. Um simples "como vocês estão" teria feito a diferença. A dor é enorme e a ausência do respeito maior ainda. Eu estava em casa e aí meu celular tocou. Quando eu atendi, era um homem no telefone falando que tinha envolvido num acidente com meu pai. Aí, logo em seguida, eu perguntei para ele, ele falou, aqui na Joaquim Murtinho, uma coisa assim. Aí eu falei para ele, espera aí que eu tô indo para aí, me manda a localização. Aí ele, não precisa você vir para cá, vai direto para HMC, que seu pai já está indo para lá no SAMU, mas tá tudo bem. Aí eu peguei, desliguei o telefone e fui para HMC. Só que cheguei lá, quando eu cheguei lá, que não deixaram eu entrar, e quando eu vi meu pai estava bem grave, bem machucado. Meu pai, era dia dele pagar a Pax. E aí, como o rapaz não passou para receber, ele deixou a minha mãe na igreja, foi lá e pagar a Pax e estava voltando de lá para ir embora já. Ali era o caminho que ele sempre ia para casa, que era o menos trânsito. Assim, de terceiro, nada. Nós vimos um vídeo, mas nada assim. Na realidade, eu mesmo não vi. Quando chegou lá para mim pegar o papel do ML, lá que me perguntaram o que eu sabia, eu falei que eu não sabia nada, eles me mostraram um vídeo lá e eu falei para ela, né, que no momento não esperou lá, porque nós não fomos no local. Aí ela simplesmente falou para mim que a lei tinha mudado e quando há vítima assim só de lesões, vai direto pro hospital e pronto. A partir de que momento que a senhora tomou conhecimento que se tratava de um vereador naquele dia? Depois que meu pai faleceu. Eles procuraram, foram solidários, manifestaram apoio à família? Nada, nem no hospital. Eu perguntei, meu pai deu entrada, se não me engano, na sexta-feira, no domingo que ele faleceu, parece. As condolências não foram procurar a família para poder falar, tá precisando de alguma coisa? Nada. Porque a gente ficou no hospital o tempo todo. Saía um, tava outro, saía um, tava outro. Mas nada, ninguém foi procurar. Nenhum advogado foi lá? Não, ninguém procurou, ninguém falou nada. Ele ficou lá esses dias sofrendo, porque eu acho que lá no hospital teve negligência, porque não deram atenção que tinha que dar, que ele, 79 anos, meu pai tinha, mas assim, ninguém deu atenção, ninguém... Seu pai era uma pessoa habilitada? Era. Meu pai, ela era tudo, né? Ele que... Na realidade, a minha mãe sempre dependeu dele para tudo. Hoje ela está sozinha, a gente que tem que fazer tudo para ela, que, né, ele que fazia tudo, ele que corria atrás de tudo.
Assim, ele era a base de tudo. Então, quando ele chegou de acontecer isso, ela ficou muito abalada. Até hoje, ela é muito abalada. E, assim, ele era tudo correto com as coisas dele. Tudo na vida dele, ele sempre foi muito certo, muito honesto. Eles praticamente junto, não sei, uns 18 anos ele casou com a minha mãe. E aí, assim, do nada, né? Ele deixa ela num lugar, quando ela tem notícia, ele está no hospital e de lá ele não sai mais. Para ela foi um baque. Me ligaram. Um rapaz que foi o envolvido do acidente ligou para mim dizendo que meu pai tinha sofrido um acidente lá Dom Bosco. Aí eu falei para ele que eu estava indo para o local, ele falou para mim que não precisaria eu ir para o local, que era para mim ir direto no HLC, que o SAMU já estava levando ele. E aí eu fui direto para o hospital. Você chegou a conversar com seu pai? Cheguei. E ele falou o que tinha acontecido? Não, no momento, assim, pelo meu desespero, eu não perguntei para ele o que estava acontecendo, eu só me preocupei com ele. Porque ele falou para mim que ele estava sentindo muita dor, e aí eu me preocupei com ele. E ele faleceu no mesmo dia? Quantos dias? Não, ele não faleceu no mesmo dia, ele deu entrada na sexta-feira e faleceu no domingo. Certo. Passou por cirurgia, alguma coisa assim? E de imediato eles falaram para mim que ia ter que fazer uma cirurgia no joelho dele. Fizeram a cirurgia no joelho dele, aí ocasionou o problema dele começar a passar mal. De inchar o estômago dele e começar a expelir líquido preto de dentro dele. Foi aí que entubaram ele. Mas e sobre o acidente você soube o quê? Não sou só o que está no BO? Olha, sobre o acidente, depois do acontecido, eu fui no local. Na realidade, eu nem cheguei de ver o vídeo, mas meu esposo viu o vídeo e que ele tinha furado o sinal. Estava vermelho para ele e livre para o rapaz. Ele quem? Seu pai? Meu pai. Ah, tá. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? Você teve contato com esse outro rapaz? Olha, assim, não tive contato com ele. A única coisa que eu acho que ele fez errado foi de não ter ficado ali, né? Ou até, tipo, chamado a polícia, porque o certo seria isso, né? A polícia não vai mais. A Polícia Civil não vai mais no local de acidente de trânsito, a não ser que tenha vítima fatal. E a polícia militar geralmente não vai também, não. Fazer o quê? Já foi? Nada vai trazer. Seu pai tinha bebido no dia? Não, meu pai não bebe, meu pai é exagero. Tá. A ex-mulher do vereador Dídimo também foi ouvida no inquérito. Ela relatou que no dia do acidente, o parlamentar falava com ela ao telefone e admitiu distração no trânsito. Mesmo assim, seguiu com a sua agenda de compromissos na Câmara de Cuiabá, como se nada tivesse acontecido. Foi ele que dirigiu no dia que aconteceu esse acidente, ele que estava dirigindo. Ele comunicou a você o acontecido? No momento. Certo, porque ele teve uma fuga do local do acidente, né? Sim, isso. A assessoria dele tirou ele do local. Entendi. Ele comentou algo a respeito de ter feito ingestão de bebida alcoólica? Não. Ele estava falando ao celular e aí ele falou que de repente apareceu essa moto na frente lá e ele ficou bem desesperado, me ligou na hora, a gente já estava separado, mas a gente, assim, tínhamos, né, um bom relacionamento naquele período, a gente ainda tem, na verdade, né, mas a gente tinha um relacionamento bem mais frequente, né. E aí ele me ligou na hora, eu até perguntei para ele se ele queria que eu fosse lá ajudar ele, a prestar socorro, né. E aí ele falou que não, que ele entrou na câmera na hora e deixou lá para o pessoal dele resolver o problema.
Então, ele não fala muito, ele fala muito pouco, né? Mas o que eu sei, infelizmente, né? Depois ele me contou que ficou sabendo que a pessoa que ele atropelou faleceu, né? Certo. E aí ele prestou algum auxílio, você não sabe desse momento em diante? Não, ele não prestou nenhum auxílio. Ele desceu do carro porque já estava na frente da Câmara dos Vereadores e ele já foi direto para a sessão. Nesse dia, ele tem sessão de comissão, ele faz parte de uma comissão, e aí ele entrou na sessão de comissão logo em seguida, mais ou menos uns 20 minutos depois. Sim, mas aí depois do falecimento ele não procurou familiares, nada? Eu não sei te informar essa informação, mas eu acredito que não. Tá. Mais alguma coisa que você se recorde sobre o acidente? Ele falou como que foi, ele só não viu, ele estava ao celular e não viu. Ele falou que de repente um senhor entrou na frente dele de moto, né? E foi muito de repente. E como ele já estava praticamente na frente da câmera, ele ligou para alguém lá dos assessores dele, né? Que ele estava sozinho no carro na hora, não estava com nenhum motorista, não estava com ninguém. E aí vieram e ele deixou o carro lá na rua, lá alguém pegou e guardou no estacionamento bem na frente, que é onde que ele guarda o carro dele, né? E aí ele já mandou para a oficina e arrumou o carro. E aí veio o SAMU, que ele mostrou para mim depois as fotos, né? Ele ficou acompanhando ali o acontecimento ali fora através da assessoria dele, né? Mas ele ficou lá dentro na sessão, participando da sessão, né? Normalmente, como se nada estivesse acontecendo ali fora. Entendi. E nem depois do falecimento da vítima ele se... Não, o que eu acredito é que ele não quis se envolver de forma alguma, né? Certo. Tem mais alguma coisa que você se lembre de especial, de específico do caso, que você queira... Não, só que eu pedi para ele, na hora ele me ligou, que ele estava um pouco desesperado e tinha, acho que mais ou menos uns 20 dias que a gente tinha separado, né? Uhum. E a gente tinha um relacionamento bem forte, né? E a gente não se separou por nenhum tipo de... A princípio, naquela época, né, não parecia que era nada grave. E aí eu falei para ele, eu vou aí para te ajudar, vamos levar o cara no hospital, né? Eu quero ver como você tá, o que tá acontecendo. Ele falou, não precisa vir, tá tudo certo, deixa quieto. E aí depois ele me disse que achava, né, que a pessoa não ia sobreviver, e depois ele me contou que a pessoa faleceu. O vereador Dídimo da Silva Rodrigues foi qualificado e ouvido na delegacia. Segundo os policiais civis que acompanharam o caso, o depoimento foi frio, direto, sem qualquer demonstração de pesar por uma fatalidade que tirou a vida de um trabalhador idoso. Em sua fala, Dídimo reforçou que a culpa teria sido da vítima e usou seu direito de defesa para afirmar que quem morreu estava errado. Doutor, eu estava indo para a Câmara Municipal de Cuiabá, no período matutino, certo. E eu, próximo da Dom Bosco, parei no semáforo, e quando abri o semáforo para mim, eu fui passar, estava aproximadamente, acho que uns 10 km por hora, e a moto se evadiu, cruzou o semáforo vermelho que estava da Dom Bosco, e colidiu com o meu automóvel. A moto estava transitando na Dom Bosco ou na Barão de Melgaço? Não, a moto estava transitando na Dom Bosco. O senhor estava na Barão de Melgaço, não? Ali na Barão, ali é Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho, tá. Já sei, Roberto. Joaquim Murtinho com a Dom Bosco. E aí eu estava parado no semáforo. Quando o semáforo abriu para mim, eu fui passar. Essa moto veio lá e acabou colidindo no meu automóvel. Na hora do acidente, o sinal estava verde para o senhor? Verde para mim, eu tenho aquelas imagens, salvo da CEMOB, e o rapaz que estava na moto, ele cruzou, acho que não viu o semáforo fechado para ele, e acabou colidindo comigo, o automóvel. Entendi. E logo após o acidente, o senhor prestou socorro à vítima? Qual que foi o comportamento do senhor? Após o acidente, eu deixei o carro no mesmo local, na Joaquim Murtinho, próximo do posto de gasolina,
Fiquei esperando, liguei para o SAMU, aproximadamente 10 minutos, chegou os 2 SAMUs lá. Eu fui até de frente do posto de gasolina, uma loja que vende colchão, peguei uns guarda-chuva lá, coloquei para esperar o SAMU chegar, que estava um sol aí, aproximadamente mais de 35 graus, às 9h30, 10 horas da manhã, esperei chegar o SAMU. Aí chegou o primeiro SAMU, depois de uns 5 minutos chegou o segundo SAMU também. Eu esperei o SAMU pegar o corpo, levar para o HMC. Eu peguei o contato ainda com o senhor da filha dele, ele me passou o contato da filha, aparentemente não era nada de grave. Liguei para a filha dele, disse para a filha dele que o pai dela estava indo para o HMC, que ela pudesse estar indo para o HMC para acompanhar a ida do pai dela, que tinha acontecido um acidente. No mesmo momento, eu pedi para ela salvar o meu contato, ele salva o meu contato, precisando de alguma coisa que eu possa ajudar, vocês possam entrar em contato comigo. E aí a família foi para o HMC. E assim, por incrível que pareça, eu estou sabendo da morte agora tem em torno de uns 10 dias. Não sabia que ele tinha falecido. O senhor não sabia que a vítima tinha vindo ao óbito? Não, fiquei sabendo depois, me disseram que ele tinha falecido 2 dias depois. O acidente foi na sexta-feira, e aí 2 dias depois ele acabou falecendo. E o senhor manteve contato com a família? Durante esse período que a vítima teve internada, o senhor teve algum contato com a família? Eu tive contato com a família somente nesse dia, na sexta-feira de manhã, aproximadamente entre 9 e 9h30, que eu liguei para a filha, e depois de tarde eu liguei mais 2 vezes para ela para saber como que estava o estado, mas depois eu acabei não tendo resposta. Então, assim, aparentemente pelo acidente, ele bateu, foi bem na frente do meu carro, e eu pensava que não tinha acontecido nada. E depois que eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Entendi. E o senhor, tinha mais alguma pessoa com o senhor na hora do acidente? Não, eu estava sozinho. Somente eu no carro, né? E quando aconteceu o acidente, eu deixei o carro no mesmo lugar lá. E minha intenção foi prestar socorro para que ele pudesse ser atendido o mais rápido possível. E o SAMU, aproximadamente entre 5 e 7 minutos, o SAMU chegou 2 SAMU ao mesmo tempo para levar ele até o HMC. Entendi. Tem mais alguma coisa que o senhor se recorda, que o senhor queira declarar aí a seu favor? Não, uma fatalidade, um acidente. Eu não sei se ele estava com o celular na mão também. Eu tenho as imagens, né? A minha velocidade passando ali não dava em torno de 10 km por hora, estava bem devagar quando abriu o semáforo para mim. Infelizmente aconteceu essa fatalidade aí, não tem mais nada declarado. Entendi. Passa essas filmagens que o senhor tem para a escrivã aí, que de repente não é as mesmas que nós temos, entendeu? Olá, Pop, olá, população cuiabana, vereador Didio Vovô, fazer esclarecimento sobre uma fatalidade que aconteceu alguns meses atrás na Avenida Dom Bosco com a Joaquim Murtinho. O vereador Didio Vovô estava indo para a Câmara Municipal de Cuiabá, período de sessão, e infelizmente, passando a Joaquim Murtinho, o semáforo estava aberto para mim, veio uma moto com o semáforo fechado na Dom Bosco, e aquela moto bis colidiu com o meu carro na esquina da Dom Bosco com a Joaquim Murtinho. O vereador Didio Vovô parou o carro, prestando todos os socorros necessários para a pessoa que tinha sido acidentada. Ligamos para o SAMU, esperei o SAMU chegar, fiz a ligação para os seus filhos para que pudessem acompanhar até o HMC, mas infelizmente aquela vida foi ceifada. Abri um inquérito, prestei todos os socorros necessários ali, os primeiros socorros, e o vereador Didio Vovô está à disposição para que assim possamos fazer o esclarecimento de uma vida que foi ceifada. Pegamos as imagens ali na Avenida Dom Bosco com a Joaquim Murtinho, e as imagens foram comprovadas que de fato aquela moto, aquela bis, ela atravessou o semáforo que estava fechado e colidiu com o meu automóvel. O vereador Didio Vovô está à disposição para fazer esclarecimento para a população cuiabana e para as autoridades, que já prestei o meu depoimento alguns meses atrás. Um abraço e Deus abençoe a todos. A família agora espera uma manifestação do Ministério Público. Se você viu o acidente ou tem imagens que possam ajudar a esclarecer os fatos, denuncie.
197 para a Polícia Civil ou procure a própria Deletran no município de Várzea Grande. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD. Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Vereador, eu preciso só pontuar o que a audiência talvez tenha percebido. A vossa fala é diferente da fala da tua ex-esposa. E ela prestou depoimento porque o carro estaria em nome dela. A tua ex-mulher, ela fala no depoimento que quando o senhor ligou para ela, o senhor acabou confidenciando que estaria no celular. E isso teria tirado a vossa atenção, tanto que o comando vai colocar ali o momento da colisão, quando o seu Benedito passa, varão, pelo sinal fechado para ele toca realmente na picape que o vereador Dídimo Vovô está dirigindo. Mas você percebe que o carro continua, né? Mesmo numa velocidade pequena. Só que nessa velocidade pequena, o automóvel passou sobre o corpo do seu Benedito. Tanto que você ouviu a filha dizer que ele estava com uma hemorragia, estava sangrando por dentro. O seu Benedito ficou internado 2 dias. O vereador Dídimo Vovô, ele disse nesse vídeo recente que foi gravado hoje, que ele está à disposição da família. Porém, a filha do seu Benedito, ela afirmou que mesmo depois do seu Benedito falecer, o Dídimo, ou melhor, o vereador Dídimo Vovô, não teria feito uma única ligação. Uma outra informação que também vai ao desencontro do que o vereador Dídimo Vovô afirmou, a ex-esposa, ela afirma que em conversa com o ex-marido, quem ficou no lugar, Caio, foram ou teriam sido os assessores de gabinete do vereador Dídimo. Ele, então, tão logo aconteceu a colisão, ele acabou indo para a Câmara Municipal, ou era dia de sessão, ou dia de reunião das equipes que fazem parte lá das sessões e de temas a serem debatidos. Então, o vereador, no local do acidente, ele ficou até o momento em que chegou o SAMU, ele foi para a Câmara e continuou o trabalho das comissões, comissão de CCJ, é só um exemplo, e lá ele ficou. Quando o doutor delegado pergunta se ele ligou para familiares do seu Benedito, ele afirma que no dia ele ligou à tarde, mas não teve retorno e não ficou sabendo mais o que aconteceu. O seu Benedito faleceu. Isso aconteceu em janeiro do ano passado e até hoje o vereador Dídimo Vovô não fez uma ligação para os familiares. Não é uma afirmativa minha, é uma afirmativa da filha do seu Benedito, que hoje às 5 da manhã gravou com o nosso craque, o Dídio. Mas eu vou voltar a palavra ao Giovanni antes de nós irmos para outro assunto, porque foi ele que adentrou a madrugada, foi ele que antes do dia clarear oportunizou a filha do seu Benedito. A senhora percebeu na matéria que foi também oferecido para que o vereador Dídimo participasse e ele participou. O curioso é que isso não foi noticiado. O curioso é que o processo não teve um andamento, nem a denúncia foi oferecida. E tomara que agora que a gente está tornando isso público, o processo possa andar de forma natural. E a família do seu Benedito, de alguma maneira, possa receber ao menos os meus sentimentos por parte do vereador Dídimo Vovô. Ô Dídio, eu estou pontuando com a audiência que hoje, antes do dia clarear, você já estava na casa da filha do seu Benedito e conheceu a tristeza de perto, né, Dídio? Com toda certeza, Pop. É uma história que se trata de fatalidade de um pai, de um senhor de idade, idôneo, evangélico, enfim. A história é bastante pesada porque a família lamenta a ausência ou o silêncio que foi praticado nesse 1 ano e meio após o fato ocorrido, que foi janeiro de 2024. Em função disso, nossa equipe de reportagem foi em busca também para saber o andamento do processo sobre o Ministério Público. Tem alguma conclusão? Há alguma manifestação do Ministério Público? E a resposta que a gente recebeu aqui, referente a esse caso, e de acordo com o próprio Ministério Público, é que o inquérito está com a Polícia Civil desde 2024, ainda em fase de conclusão. O Ministério Público está requerendo mais oitivas, ouvir mais partes envolvidas e aí sim haverá uma conclusão sobre esse acidente, a qual aconteceu 1 ano e meio atrás, Popão. Tomara. E os familiares do seu Benedito, se precisarem de uma assessoria jurídica, eu não pensarei 2 vezes em falar com o nosso amigo Dr. Rodrigo Pouso e poder oferecer a essa família uma assistência jurídica de um dos melhores advogados criminalistas aqui do estado. Então, repito,
quero colocar à disposição dos familiares do seu Benedito uma assessoria jurídica de um advogado do nível do Dr. Rodrigo Pouso, para que vocês também possam ter uma assessoria jurídica e fazer um enfrentamento, sim, com o vereador Dídimo para que ele dê uma assistência, e não é preciso que um programa de televisão o procure para ele dizer que está à disposição da família. Até no apelido ele é vovô, não pode se comportar como neto. Atropelou alguém que tem 79 anos de idade, de qualquer que fosse a idade, é merecedor, sim. É um ocupante de cargo público, é um ocupante de cargo eletivo. O programa não tratou de um assunto sem que ele participasse. Estamos trazendo a público aquilo que só os familiares da vítima sabiam. Então tem um inquérito em andamento por parte da Polícia Civil e tomara que outras oitivas sejam feitas para que o processo ande, Varão. Exatamente, bom. Até porque precisa, Pop, trazer à tona tudo que aconteceu nesse dia. Peraí, então quem que tá falando a verdade aí? Até porque ele diz que prestou socorro. A esposa dele, a ex-esposa, diz que os assessores estavam lá. Ele fala que o culpado é o senhor Benedito. E agora, por um outro lado, ele coloca, a ex-esposa dele coloca, não, peraí, ele tava no celular. Ele ligou pra mim, ele falou. Ou seja, tem controvérsia esse depoimento, Popó. E o culpado é quem morreu. O culpado é quem morreu, na fala. O Benedito não está aqui mais para contar a história do que aconteceu. E o vereador, ele fala igual jogador de futebol, né? O vereador Dídimo está à disposição, na terceira pessoa. Terceira né? pessoa, pá. Bom, tomara, vereador. Tomara, porque a família não tem um sorriso, não esboça nenhuma simpatia, como o senhor esboçou aí no vídeo que o senhor fez. Mas cada um reage de uma maneira, né? Às vezes o senhor está nervoso, por isso que deu um sorriso no canto ali dos lábios, deve ser de nervosismo. O programa segue à disposição, não do senhor, da notícia. E nós vamos acompanhar esse atropelamento seguido de morte passo a passo, até a família receber qualquer tipo de amparo, nem que seja um amparo afetivo, que o senhor certamente já deveria ter feito. Mas quem sou eu para ensinar alguém que tem apelido de vovô a se comportar? Olha, hoje, o nosso programa, nós oportunizamos uma família que infelizmente perdeu um dos seus pilares principais, o seu Benedito. O nosso jornal tratou do acidente de trânsito, onde o seu Benedito, infelizmente, acabou perdendo a vida 2 dias após ele ficar internado. Quem conduzia este veículo é o vereador pelo município de Cuiabá, vereador conhecido como Dídimo Vovô. O vereador foi convidado a participar da matéria. Nós rodamos a matéria onde a filha do seu Benedito afirmou que não recebeu sequer uma ligação do vereador Dídimo Vovô. Essa é a filha do seu Benedito prestando depoimento. Também prestou depoimento a ex-esposa do vereador Dídimo Vovô. E ela, diferente das falas do Dídimo, ela confidenciou ali para a autoridade que o Dídimo ligou para ela e afirmou que o fato dele estar fazendo uso do celular tirou a atenção dele, que acabou, então, atropelando. Ela, então, a ex-esposa do Dídimo, ela foi ouvida aqui e ela pontua de que o vereador, quando estava com o carro, o sinal fechado, infelizmente, o seu Benedito fez a travessia, acabou, agora sim, colidindo com essa picape branca. Você percebe que a picape conduzida pelo vereador Dídimo, após atingir a moto do seu Benedito, ela continua ainda, né, Caio? E passa por cima do corpo do seu Benedito. Exatamente, ela continua, Rufão. E isso mostra e casa um pouco o depoimento da ex-mulher dele, que diz que ele estava no celular, na desatenção. Distraído. Exatamente. O acidente provavelmente poderia ser inevitável. Entretanto, o senhor Benedito poderia estar vivo. E nenhuma ligação foi feita para os familiares do seu Benedito, mesmo depois dele vir a óbito. E essa fala não é minha, é da própria filha. Além desse depoimento, o Dídio hoje, às 5 da manhã, esteve com a filha do seu Benedito. Ela está nessa matéria, essa senhora que aparece de costas, e ela reafirmou que mesmo após acontecer o pior, a morte do teu pai, o vereador Dídimo Vovô não teria feito uma única ligação. E que no dia do acidente, quem ficou no local esperando ali foram funcionários do gabinete do vereador Dídimo. Que ele, após atropelar o seu Benedito, foi para a Câmara e teria trabalhado normalmente. A matéria, além de trazer o depoimento que o vereador Dídimo Vovô prestou ao doutor delegado,
também trouxe um vídeo que ele enviou hoje, e no vídeo que foi enviado hoje, ele se coloca à disposição da família. Soou estranho, porque o episódio aconteceu em janeiro do ano passado. O seu Benedito morreu 2 dias após ser atropelado pelo vereador Dídimo Vovô. E, misteriosamente, ninguém divulgou esse acidente fatal. Nenhum colega da imprensa. Misteriosamente, o processo não estava andando. E agora a gente tem até um posicionamento do Ministério Público, e o Dídio pontuou, de que outras oitivas serão realizadas, outras imagens serão anexadas e o processo vai andar sim. Nós pedimos também a participação de um dos melhores advogados criminalistas do Estado, meu amigo Dr. Rodrigo Pouso, para que ele pudesse explicar para a audiência o que é que juridicamente vai acontecer e por que ficou parado este atropelamento seguido de morte, infelizmente. O seu Benedito morreu 2 dias após ser atropelado pelo vereador Dídimo Vovô e o mesmo não teria feito uma única ligação para desejar que Deus confortasse a família que enterraram um dos pilares principais. Doutor Rodrigo, obrigado do senhor atender o nosso pedido para explicar para a audiência, na visão de um dos melhores advogados criminalistas, o que é que vai acontecer e qual é o passo a passo desse atropelamento seguido de morte praticado pelo vereador Dídimo Vovô. Por favor, play. Bom dia, Pop, programa de Pop, este programa líder de audiência. Pop, conforme foi me pedido, de uma forma informativa e para prestar aí a informação ao seu público, me encaminharam um inquérito policial para saber qual o andamento que está atual agora desse inquérito. E eu estive analisando e estou com ele aberto aqui. O inquérito policial ele já foi relatado pela autoridade policial, onde a autoridade policial ele não tem a competência ou a atribuição de arquivar o inquérito, mas ele sugere. E ele sugeriu que o inquérito possa ser arquivado com culpa exclusiva da vítima. Então, ele encaminha para o Ministério Público e escreve assim: após ouvido o representante do Ministério Público, este inquérito policial poderá ser arquivado. Então, a autoridade policial, para esse fato, identificou que seria culpa exclusiva da vítima e já fez o trabalho aí da autoridade policial. Agora, ele encaminha para o MP. O MP, ele não está vinculado à decisão aqui do delegado de polícia. Então, o Ministério Público ele vai analisar esse inquérito policial e aí ele pode denunciar ou ele pode pedir aí mais investigação, mais informação ou pedir o arquivamento, tá? Então, esta é a informação que eu tenho que prestar para aí seu público e eu identifiquei agora aqui que está com vista para o MP e no PJE aqui está o andamento que o Ministério Público já decorreu o prazo. Então, essa informação aqui que eu tenho que prestar sobre esse inquérito que me foi perguntado. Pop, mais uma vez, um abraço. Aí, estou à disposição sempre que precisar do Dr. Rodrigo Pouso Miranda. Meu amigo, abraço. Filho de Dona Ana, muito obrigado. Doutor Rodrigo, advogado dos bons, professor universitário. O programa é quem pediu emprestado aí a visão jurídica do advogado Dr. Rodrigo, o que é que vai acontecer. Então o Ministério Público vai fazer outras oitivas e tomara que isso siga um caminho. Porque na fala do vereador Dídimo, vereador por Cuiabá, ele disse que fez uma ligação para a família no dia do acidente. E só. Um ano passado, ele não teria feito uma única ligação. Nós vamos estar acompanhando este caso, onde o seu Benedito, um senhor de 79 anos de idade, ele voltava do pagamento da sua mensalidade da Pax, foi atropelado. Quem conduzia o carro era o vereador Dídimo Vovô. 2 dias depois do atropelamento, o seu Benedito, infelizmente, morreu.